Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como cortar garrafas usando um fio aquecido, só que dessa vez ao invés de usarmos uma bateria de 12 volts, a gente vai usar um transformador de micro-ondas que vai sofrer uma adaptação. O que a gente vai fazer com ele é muito parecido com aquilo que já tem vídeo postado aí no YouTube, né? O cara pega um transformador de micro-ondas e transforma num aparelhozinho de solda, né? Ele mantém esse enrolamento primário, tira esse enrolamento secundário aqui, que gera alta tensão, e troca por um enrolamento com menos voltas e de um fio mais grosso. Isso possibilita a entrada de 220 volts pelo primário, 110 ou 220 volts, né, pelo primário, e na saída dele eu vou ter 6 volts, 12, né? Vai depender de quantas voltas eu coloquei. Quanto mais voltas, maior a tensão no secundário. A diferença nesse caso é que a gente vai fazer um secundário com várias tomadas. Então eu vou ter uma tomada, eu vou tentar fazer uma tomada com 6, outra com 12, outra com 18, 32, o máximo que eu conseguir de voltas aqui, para ter várias possibilidades de tensão. Isso vai me permitir usar comprimentos diferentes no fio, dependendo do diâmetro da garrafa que eu for cortar. Posso cortar aquela garrafa menorzinha, né, a garrafa de diâmetro um pouco maior, e até garrafões de vinho, né? E no próximo vídeo eu pretendo usar esse transformador também para tentar cortar tubos de PVC, inclusive ao longo do comprimento dele, né? Se alguém pretende fazer uma calha usando um tubo de PVC, ele vai poder partir o tubo ao meio, né, usando esse fio aquecido também. Então, para fazer isso, nós vamos ter que fazer um corte nesse ponto do transformador. Esses elementos aqui de cima estão separados desses de baixo por essa solda aqui. Então a gente vai tirar essa solda aqui. Vou usar uma cegueta para isso. Vou tirar de lá e de cá para separar o núcleo, e aí eu vou tirar as bobinas e fazer o enrolamento. Então vamos lá. Bom pessoal, então tá aqui, ó. Abrimos o transformador. Esse é o núcleo primário e vai ser colocado de volta. Eu vou fazer o enrolamento ali dentro e depois eu coloco ele por último. Eu não quero tentar colocar agora até o final, pois pode ser que ele não consiga chegar até lá. Deixa para colocar ele por último então. Esse aqui a gente vai descartar, é um enrolamento de 3 volts. E esse aqui é o que gera os 2000 volts e a gente vai descartar também. Por isso que eu não tive nem muito cuidado na hora de retirar. Tentei preservar apenas esse aqui eu vou descartar. Então vamos fazer o enrolamento agora. Bom pessoal, o circuito que nós vamos usar vai ser esse aqui. Esse é o nosso transformador modificado. Aqui eu tenho o enrolamento primário, que foi mantido no transformador. E aqui estão os secundários que nós enrolamos, né? Então eu fiz um enrolamento aqui para 2 volts, outro para 8, um de 18 e outro de 20. O número de voltas que você precisa fazer para obter essas tensões é o seguinte: esse transformador ele acaba gerando no secundário 1 volt para cada volta que você fizer. Então, 2 voltas aqui, 8 voltas aqui, 18 voltas aqui, 20 voltas aqui. Você pode variar também, né? Pode colocar as tensões que você quiser em função do número de voltas que você vai fazer no seu transformador. Isso daqui é uma chave. Uma chave com pedal que eu acabei criando para deixar suas mãos livres, e aqui está a rede elétrica. Então essa chave vai ser colocada em série com o primário do transformador. Então o nosso transformador ficou assim. Estranho, né? Tem gente aí que já deve estar rolando no chão de rir. Então aqui, ó, esse é o enrolamento primário,
esse é um enrolamento secundário que eu fiz. Consegui até fazer um carretel com PVC para enrolar esses fios. Então, esse aqui foi o nosso enrolamento que ficou com 2 volts. Aqui está o de 8. E essa coisa estranha que sai daqui de trás e vem para cá é porque eu acabei deixando passar, um fio ficou aqui atrás, ó. Ele deveria ter ficado aqui na frente também, então eu fiz essa derivação para trazer ele aqui para frente. Então, olha o que acontece aqui. Eu posso conseguir tensões de 2 volts, de 8, e se eu quiser uma tensão de 10, eu faço uma ligação aqui, ó. Ligo esse terminal a esse. Então, quando eu ligar daqui até aqui, ó, eu tenho 10 volts. E posso conseguir mais ligações, ó. Se eu fizer um curto entre esse enrolamento e esse aqui também, posso conseguir daqui até aqui 28 volts. 28 volts. E se ligar daqui, faço um curto aqui, né? E se eu ligar daqui até aqui, vou conseguir 48 volts. Então, são as possibilidades que a gente tem. Essas tensões vão ser escolhidas em função do comprimento do fio que eu tenho para aquecer. Eu vou montar ele agora fisicamente e já já eu mostro para vocês. Deixa eu mostrar a chave que eu montei. Essa chave que eu mesmo construí é uma chave com um pedal e ela foi construída assim, ó. Um pedaço de cobre grosso aqui em cima, outro aqui, e ela sai aqui e esses pinos vão ligados ao transformador. Então, quando eu apertar, aqui ó, fiz uma dobradiça com folha de zinco e coloquei um tubo de mangueira de borracha aqui no meio. Então eu posso pressionar e essa borracha empurra ele de volta. Então ficou bem prático. Coloco no chão, toda vez que eu pisar lá, o transformador é ligado. Então eu aqueço o fio só no momento que eu precisar. Eu vou montar ele e já mostro para vocês. Bom pessoal, o equipamento está aqui com as tensões marcadas. Vou usar a resistência ligada nesse cabo com garras de jacaré e vamos tentar cortar esses objetos aqui. Então vamos lá. Bom pessoal, tá aqui o resultado do corte feito com o nosso equipamento, né? Alguns cortes vão perceber que não saíram alinhados, mas foi porque o fio não estava alinhado no momento do corte. Aqui na frente eu até consegui alinhar, a parte de trás não. Então ele saiu exatamente onde o arame estava passando. Aqui também, né? Bom, deu para ver então que eu posso selecionar no equipamento qual a tensão apropriada ao tamanho do fio que eu estou usando. E ainda no fio eu posso selecionar o comprimento de fio que eu vou usar para aquela tensão. Então ficou um equipamento mais versátil, né?
E a gente viu que eu posso cortar também placas de PVC ou de um outro plástico qualquer usando o fio retilíneo e passando a placa por cima do fio. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo e até o próximo.